Todo mundo que tenta falar um novo idioma já passou por isso. Trava na hora de falar. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te passar 3 estratégias muito simples, mas extremamente eficazes para memorizar o maior número de palavras possível e não dar aquele branco na hora de falar. Essas 3 estratégias que eu vou te passar hoje são extremamente eficazes e vão te ajudar a lembrar do vocabulário de forma mais natural e, consequentemente, falar de forma mais natural. Por isso, já deixa o like nesse vídeo aqui pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais colegas de vocês que têm as mesmas dificuldades. Muito obrigado. A nossa primeira dica é networking de palavras. Como assim, Lucas? Palavras, meu querido e minha querida, existem em conjunto, ou seja, normalmente as palavras são ligadas com outras palavras, elas são comumente utilizadas com outras palavras, em frases. Ou seja, se a gente pegar uma palavra em qualquer idioma, ela vai ter um networking, ou seja, palavras que comumente são utilizadas com ela. Isso aqui é muito importante, é um dos erros mais comuns que eu vejo brasileiros cometendo, decorar lista de palavras soltas. Isso absolutamente não funciona. Simplesmente porque as palavras em qualquer idioma estão ligadas com outras palavras, não estão isoladas. Então, decorar listas de vocabulário não funciona. E, gente, se tu decorar uma lista de 90 mil palavras, tu não vai ficar fluente no novo idioma. Tem gente que é muito ansiosa e quer aprender 100, 200 palavras por dia, acaba se sobrecarregando e, na verdade, acaba não conseguindo utilizar a maioria das palavras que aprende decorando listas de vocabulário. Então, por exemplo, vale muito mais a pena tu saber 3.000 palavras muito bem, utilizar essas 3.000 palavras em diferentes contextos, do que decorar uma lista de 10, 20, 30 mil palavras sem saber utilizar de fato essas palavras na vida cotidiana. Se, por exemplo, eu for aprender a palavra porta em inglês, door, eu vou querer saber dizer abrir a porta, fechar a porta, trancar a porta. Tem algumas palavrinhas que estão no networking dessa palavra porta, ou seja, que são comumente utilizadas com essa palavra. E são justamente essas palavras que estão conectadas com a palavra porta que vão te dar mais naturalidade na hora de falar e formar frases. É muito diferente pro teu cérebro ter que lembrar da palavra porta e da palavra abrir isoladamente. Isso é muito mais trabalho do que lembrar da expressão única abrir a porta. Fechar a porta, trancar a porta. São frases que se repetem o tempo inteiro. Então, preste muita atenção. Sempre aprenda vocabulário novo em frases. Porque se, por exemplo, tu só souber a palavra porta, tu não consegue formar nenhuma frase com ela. Porta. Eu não sei dizer abrir a porta, fechar a porta. Então tu tem que aprender essas palavras que estão no networking dela. E, queridos, uma excelente forma de achar essas frases em contexto com conteúdo nativo é assistindo filmes e séries. E eu mostrei como fazer isso em outros vídeos que eu vou deixar no card aqui ou aqui do lado. Eu já fiz com algumas séries e vou continuar fazendo nas próximas semanas. Dica número 2. Aprenda em contexto. E só pra deixar claro, aprender em contexto não quer dizer deixar de traduzir, tá? Os maiores poliglotas do mundo traduzem quando aprendem novos idiomas, então não tem problema traduzir. O que eu quero dizer com aprender uma palavra em contexto, basicamente é entender que existem palavras que, dependendo do contexto, podem ter diferentes significados. Como, por exemplo, em espanhol, a palavra echar. Essa palavrinha, dependendo do contexto, pode significar jogar alguma coisa ou expulsar alguém de algum lugar. Se, por exemplo, eu falar pra ti, te echo de menos, mi amor, te quiero muchísimo. Se eu te falo isso, o echar não quer dizer jogar ou expulsar alguém. Aqui nessa frase, o echar é uma expressão, tá? Te echo de menos é sentir falta de alguém. Então, se eu pegasse simplesmente o echar, que é uma palavra isolada, e traduzisse como no dicionário, sem ver outros contextos, sem ver expressões que são utilizadas com essa palavra, eu não ia entender o significado dessa frase. Existem várias expressões com essa palavrinha, echar em espanhol, várias mesmo. Então, tem que tomar cuidado também com o contexto. E isso acontece com absolutamente qualquer idioma. E falando em aprender por contexto, se tu quiser aprender qualquer um desses idiomas aqui com aulas gratuitas e muito mais completas, aulas com muito conteúdo mesmo, que eu preparei com muito carinho pra vocês, com materiais para download também, é só te inscrever e receber todo esse material no link, no primeiro link aqui da descrição. Até aqui tá tudo perfeito, tudo tranquilo, mas tem uma galera que gosta de exagerar, que gosta de botar metas inalcançáveis, aprender 100, 200 palavras por dia. Então aqui vem a nossa terceira dica. Entenda que aprender idiomas é uma maratona. Me responde uma coisa com sinceridade. Quanto tempo tu acha que o Usain Bolt conseguiria manter o pique dele a 44 km por hora, que é a velocidade máxima que ele atinge? Por quanto tempo tu acha? 30 segundos? 1 minuto talvez?
2 no máximo. Mas depois disso, ele ia estar morto, ele ia estar esgotado. Agora, por outro lado, os maratonistas, os caras que correm lá 42 km, eles conseguem manter por 2 horas uma velocidade constante de mais ou menos 20 km por hora. Então presta muita atenção aqui, é muito sério isso. Eu sempre falo para os meus alunos que todo mundo, absolutamente todo mundo, quer aprender rápido. Mas do que te adianta aprender 1000 palavras em uma semana se depois tu desiste, fica sobrecarregado e não consegue manter esse ritmo por mais tempo? Para que uma palavra fique realmente memorizada na tua cabeça, tu precisa repetir ela várias e várias vezes. Aliás, a maior parte do teu tempo tu vai estar revisando e consolidando palavras antigas. Então relaxa, vai com calma, aprende 10, 20 palavras todo santo dia. E no final de um mês, por exemplo, tu vai ter 300 a 600 palavras. Essas palavras aqui vão ficar realmente consolidadas no teu cérebro, tu vai saber usar de fato. Isso é muito melhor do que ficar que nem um louco, uma semana tentar aprender 1000 palavras e na verdade essas 1000 palavras nem vão ficar retidas no teu cérebro, tu nem vai conseguir de fato usar elas. Então seja um maratonista, vá numa velocidade menor talvez, mas mantenha a constância. Isso vai te ajudar demais e vai te fazer aprender muito, mas muito mais rápido. Ah, e aqui vai uma dica bônus. Chunks of language. Muitas vezes quando tu vai pesquisar o significado de uma palavra, em uma frase, de uma série ou filme, tu pesquisa o significado, mas quando tu vê qual que é a tradução, não faz muito sentido. Muitas vezes isso acontece porque é um chunk of language. Ou seja, são palavras que formam uma expressão. 2, 3, 4 palavras que juntas formam uma expressão que tem um significado próprio. Isso acontece com os phrasal verbs em inglês, por exemplo. Give up significa desistir, mas se tu separar essas duas palavras, give fica dar, up para cima. Não faz muito sentido. As duas juntas sim significam give up, que é desistir. Existem expressões idiomáticas, por exemplo, em hold your horses, Just hold your horses. Que literalmente significa segure seus cavalos, mas não é isso que quer dizer, significa, vai com calma, dá uma segurada aí. Então preste muita atenção quando tu for traduzir uma palavra e ela não fizer muito sentido ali, de acordo com o contexto que tu tá vendo, provavelmente é uma expressão, um chunk of language. Se tem alguma expressão que tu sempre vê, sempre aparece pra ti, mas tu não sabe muito bem o significado, coloca aqui nos comentários que eu quero ver as dúvidas de vocês pra ter ideias pra novos vídeos. E se essas dicas te ajudaram a entender como aprender vocabulário de forma mais eficiente, não esquece de te inscrever no canal, ativar o sininho pra ser notificado quando eu tiver vídeo novo, quando eu fizer novos vídeos pra vocês. Não esquece de deixar o like também, que é muito importante pro trabalho do Lucas aqui, e eu vejo vocês no próximo vídeo.